Você já teve aquela sensação estranha de estar fazendo tudo certo, mas ainda assim se sentir longe de Deus? Vai à igreja, canta, ora, mas parece que a presença dele sumiu e você nem sabe quando isso começou? Muitos estão vivendo assim, cumprindo rituais, mas com o coração frio. Uma frieza espiritual sorrateira que entra silenciosa. E só é percebida quando tudo já está escuro por dentro. Neste vídeo, vamos abrir seus olhos para os sinais de que você pode ter se afastado de Deus sem perceber, e como o Espírito Santo quer te trazer de volta para o primeiro amor. Quantas vezes você já sentiu que está cumprindo todos os deveres cristãos, mas ainda assim há um vazio que não se preenche? Você vai à igreja, canta os louvores, ora antes das refeições, até posta versículos. Mas no fundo, algo parece apagado. A chama que antes ardia com força agora é apenas um brilho tímido no meio da rotina. E o mais perigoso, você se acostumou com isso, se acostumou com a ausência, já não sente mais falta do que um dia te fazia chorar na presença de Deus. Esse esfriamento espiritual não acontece de uma vez só. Ele chega como uma brisa sutil que vai empurrando você, pouco a pouco, para longe do altar. Você não abandonou Deus declaradamente, mas o coração já não queima como antes. E o mais alarmante, você nem percebeu o momento em que isso começou. Foi no excesso de tarefas, na frustração de orações não respondidas, na decepção com alguém da igreja? Seja como for, o Espírito Santo sussurra: eu ainda estou aqui, mas você se afastou. A palavra de Deus revela isso de forma clara em Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa acusação não é para o ímpio, é para quem conhece a Deus, mas perdeu a essência. É um alerta divino, um chamado urgente para voltar. E talvez hoje, enquanto você ouve essa mensagem, o próprio Espírito Santo esteja tocando em algo dentro de você, lembrando como era antes, e perguntando: onde foi que você me deixou? Um dos maiores enganos do coração humano é acreditar que presença física substitui conexão espiritual. Muitos acham que por estarem presentes nos cultos, cantarem com as mãos erguidas ou até mesmo servirem em ministérios, estão automaticamente próximos de Deus. Mas a verdade é que nem sempre quem está no templo está também no trono da graça. Você pode estar cercado de louvores e mesmo assim vazio por dentro. O corpo presente, mas o coração ausente. Um dos sinais mais dolorosos desse afastamento disfarçado é quando a oração se torna monótona. Você fala, mas sente que está falando sozinho. Você ora, mas parece que as palavras batem no teto e caem de volta como eco seco. O coração não se quebranta, as lágrimas não descem, a intimidade virou lembrança. E o mais cruel, você começa a achar isso normal, começa a dizer: é só uma fase, estou cansado, todo mundo passa por isso. Mas no fundo, você sabe que perdeu algo. E o pior, não sabe mais como recuperar. Outro sinal invisível, mas mortal, é a ausência de sensibilidade ao pecado. Aquilo que antes te fazia sentir dor agora já não te incomoda tanto. Você começa a relativizar. Começa a dizer: é só uma série, é só um pensamento, é só uma conversa inocente. E o Espírito Santo, que antes queimava dentro de você em cada pequeno desvio, agora parece calado. Mas ele não está calado, ele está triste. Em Efésios 4:30 está escrito: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quando foi a última vez que você sentiu ele te corrigindo? Ou será que você deixou de ouvi-lo? Esse é o momento de parar e refletir. O quanto da sua rotina religiosa é movida por amor e o quanto é apenas costume? Você ainda se quebranta com a palavra?
Ou ela já não te impacta mais como antes? Você ainda sente saudade da presença dele? Ou aprendeu a viver sem ela? A boa notícia é que mesmo que você tenha se afastado, o Espírito Santo não desistiu de você. Ele não se move por aparência, ele vê o íntimo. E se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque ele está te cercando de novo, te chamando de volta para o lugar onde tudo começou. Existem cristãos que aprenderam a viver com o piloto automático da fé. Sabem o que dizer, como se comportar, quais palavras usar para parecer espirituais. Mas tudo isso virou apenas uma performance. A aparência de piedade ainda está lá, mas o coração está distante. Isso é o que Jesus denunciou nos fariseus. Em Mateus 15:8 ele disse: "Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Talvez essa seja uma das declarações mais duras que um cristão pode ouvir, porque ela revela que é possível manter o discurso sem viver a verdade. A religiosidade funcional é como uma máscara. Por fora parece zelo, parece compromisso, mas por dentro há um coração que não arde mais, um espírito que já não se quebranta. A Bíblia é lida, mas sem fome. O louvor é cantado, mas sem entrega. As mãos até se levantam, mas não seguram mais o céu. O perigo disso é que essa forma de vida se torna confortável, é menos exigente. Você não precisa mais se expor, não precisa confessar, nem buscar transformação. Basta manter a performance. E, infelizmente, isso é celebrado nos dias de hoje. Muitos confundem movimento com presença. Mas não é porque há barulho no templo que há glória no altar. Quando a presença de Deus se vai e ainda assim continuamos como se tudo estivesse bem, estamos vivendo o que a Bíblia chama de morte espiritual disfarçada. A arca saiu do arraial, mas a liturgia continua. As palavras são ditas, os ministérios seguem funcionando, as programações estão de pé, mas Deus já não está mais sendo ouvido. Isso aconteceu em 1 Samuel 4:21, quando nasceu Icabô. Foi-se a glória de Israel. A glória havia partido, e ninguém percebeu, só depois da tragédia. Quantas vidas espirituais estão assim, vivas na fachada, mas mortas no espírito? Talvez você esteja aí se perguntando: será que estou vivendo assim e nem percebi? E a resposta pode doer, mas é libertadora. O fato de você ainda se questionar é sinal de que o Espírito Santo ainda está tentando te despertar, ainda está batendo na porta. Ele não quer performance, ele quer paixão, ele quer aquele altar de lágrimas que você abandonou, aquele lugar secreto onde você chorava e dizia: Deus, não quero mais nada além de ti. Esse é o chamado hoje. Volta para esse lugar. Volta para o primeiro amor. Existe um detalhe precioso no coração de Deus. Ele nunca nos chama de volta com acusação. O convite divino não vem com gritos de raiva, mas com um sussurro de amor. Mesmo quando nos afastamos, mesmo quando ignoramos sua voz por dias, semanas, até anos, Ele ainda nos chama, ainda nos espera. Como o pai do filho pródigo, ele fica à beira do caminho, olhando para o horizonte, esperando pelo momento em que você decida voltar. Não com medo, mas com saudade, porque a saudade dele por você é real. Em João 15:4, Jesus diz: "Permanecei em mim e eu permanecerei em vós." Isso não é apenas um mandamento, é um convite amoroso. Deus não está interessado apenas nas suas atitudes externas, mas no seu coração presente. Ele quer morar com você, não apenas te visitar nos domingos. Ele quer caminhar contigo de manhã, te abraçar em silêncio nas noites de angústia, falar contigo no meio das tarefas mais simples do dia. Ele quer você de volta, por inteiro. E sabe qual é a melhor parte? Ele não vai te cobrar pelas falhas do passado.
Ele só quer que você volte. O Espírito Santo é aquele que nos convence, mas também nos consola. Ele não diz apenas, você caiu. Ele estende a mão e diz, vamos levantar juntos. Não importa quantos pecados te enfraqueceram, quantas distrações te roubaram, quantas mentiras te confundiram, Ele ainda te vê como filho. E filhos não perdem o valor porque se afastaram. O céu não desistiu de você. Jeremias 31:3 revela o que o Pai está dizendo agora mesmo ao seu espírito. Com amor eterno, eu te amei, com benignidade te atraí. Sim, você pode ter perdido o foco, pode ter se distraído, pode ter se envolvido em coisas que apagaram a luz do seu espírito. Mas nada disso é mais forte do que o amor que Deus sente por você. E quando Ele chama de volta, Ele chama para restaurar, não para envergonhar. Você não precisa esperar um momento ideal para recomeçar. O momento é agora. O altar está aberto. A porta está escancarada e o Espírito Santo está dizendo, filho, filha, volta para casa. Eu já preparei tudo para o seu retorno. Talvez você tenha acreditado que aquilo que você viveu com Deus no início era único e que nunca mais poderia se repetir. Que aquele fervor, aquelas lágrimas na presença dele, aquela paz que te cobria mesmo em meio ao caos, era só para uma fase específica da vida. Mas a verdade é que o primeiro amor não é uma lembrança. Ele pode e deve ser restaurado. A mesma presença que te visitava no quarto em silêncio, o mesmo Espírito que te fazia estremecer ao ouvir a palavra, ainda está disponível para você hoje. E o mais lindo, Ele nunca quis ir embora. Quem se afastou foi você. O Espírito Santo não apaga velas. Ele reacende corações. Se você olhar para dentro agora e sentir um vazio, saiba que esse espaço não é fracasso, é um lugar reservado para Deus ocupar novamente. Ele não desistiu de você. Ele ainda acredita em quem você pode se tornar, mesmo depois dos tropeços. Olhe para Davi, um homem segundo o coração de Deus que caiu de forma trágica. Mas quando se arrependeu, clamou em Salmo 51. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Esse é o clamor que reacende o fogo, quebrantamento. Não orgulho, não defesa, mas rendição total. E sabe qual é o segredo do recomeço? Não é sentir algo extraordinário, é dar o primeiro passo, mesmo sem sentir nada. É dizer, Espírito Santo, estou aqui. Eu não tenho forças, mas tenho sede. Reacende em mim o que se apagou. A partir desse momento, algo começa a mudar. A atmosfera espiritual se move, a palavra volta a fazer sentido, o coração começa a queimar de novo. E como diz Apocalipse 2:5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Esse é o caminho de volta. Lembrar, arrepender e retornar. Não importa quão longe você foi, não importa quanto tempo você esteve distante. Com um passo sincero, com uma oração de entrega, o céu inteiro se move para te encontrar no caminho. O mesmo Deus que correu ao encontro do filho pródigo está correndo ao seu encontro agora. Ele quer te revestir de glória. Ele quer colocar um novo anel no seu dedo e calçados novos em seus pés, porque a sua história com Ele ainda não acabou. Está só começando. Você não é rejeitado. Você é esperado. Você pode ter chegado até aqui sentindo-se seco, frio, talvez até envergonhado por ter se afastado tanto. Mas agora, algo está diferente. Há uma brisa leve soprando dentro do seu espírito. Uma voz suave que diz, eu nunca te abandonei, eu só estava esperando você parar e me ouvir. Essa não é apenas mais uma mensagem. Esse é o som do céu chamando o seu nome. Esse é o Espírito Santo te visitando agora, onde você estiver. Seja no silêncio do seu quarto, no fone de ouvido no ônibus, ou sentado sozinho após dias de luta interna. Deus está dizendo, volta para mim.
Eu quero te fazer viver de novo. Não é tarde demais, não é cedo demais. É exatamente o tempo certo, o tempo da restauração, o tempo da reconciliação, o tempo de trocar frieza por fogo, trocar performance por presença, trocar o cansaço do ativismo por descanso na graça. Você não precisa saber como fazer tudo certo, só precisa dar o primeiro passo. O céu não espera sua perfeição. O céu responde ao seu quebrantamento. Não se trata de religiosidade, se trata de voltar para o colo do Pai, de deixar o Espírito Santo reinar outra vez no altar do seu coração, de permitir que a glória dele habite de novo no lugar onde você o excluiu, mesmo sem perceber. Então agora, feche os olhos, coloque a mão no coração e ore comigo com toda a sinceridade que você ainda consegue reunir. Pai, eu reconheço, eu me afastei, eu me distraí, eu deixei que o mundo apagasse o fogo que um dia queimou tão forte dentro de mim. Mas hoje, Espírito Santo, eu ouvi tua voz e eu quero voltar. Quero voltar para o teu colo, para o teu altar, para o lugar onde meu coração ardia por ti. Me perdoa pelas vezes em que segui com aparência de fé, mas vazio de presença. Me lava, me limpa, me restaura. Queima de novo, sopra de novo, transforma de novo. Me ensina a andar contigo não por obrigação, mas por paixão. Me ensina a permanecer. Eu declaro que a partir de hoje eu sou teu completamente e que minha vida, mais uma vez, pertence ao teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Eu declaro agora, em nome de Jesus, que as escamas estão caindo dos seus olhos, que toda frieza espiritual está sendo quebrada, que as áreas secas do seu coração estão recebendo água viva, que o Espírito Santo está reacendendo o altar da sua alma com chamas novas e que você já é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Espírito Santo, eu voltei. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque essa é só a primeira de muitas palavras que vão restaurar sua vida espiritual. E não esquece, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que você ama, mas talvez esteja distante de Deus sem perceber. Até o próximo vídeo e que a graça e a presença do Espírito te acompanhem todos os dias da sua vida.